Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós, mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada?
E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como um salteador com espadas e lanças? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no-lo. Ele replicou: Se vô-lo disser, não crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.